Porque aí realmente o tradicional olha e diz assim, ó, que palhaçada. É um conflito. Mas, enfim, eu vou passar para frente, Júnior. Então, hoje, você, estando na Assembleia de Deus, por exemplo, comparando com o que surgiu agora na Igreja Cristã Maranata como um trabalho social, né? Onde o dinheiro da igreja não é utilizado para o trabalho social, mas sim o voluntarismo das pessoas, as doações das pessoas, e não a igreja em si que recebeu aquele valor. Eu não sei como é exatamente na Assembleia de Deus, porque a Assembleia de Deus ela se ramificou de tal forma que tem muitas igrejas que você olha lá, é Assembleia de Deus, mas você não sabe se ela está ligada a alguma convenção, se ela não está, se ela é uma igreja independente, se ela só tem o nome de Assembleia, então é muito difícil. Então, em cada lugar você vê essas pessoas agindo ou trabalhando ali, eu não sei como é que acontece, mas talvez você saiba melhor sobre isso, né? Você pode, então, nos falar um pouquinho sobre essa questão desse voluntarismo, deste trabalho social, aquilo que está sendo realizado pela Maranata e como é na Assembleia de Deus? A Maranata não tem trabalho social. Ela não tem. O trabalho social é destinação de recursos da igreja para ajudar pessoas, inclusive que não são da igreja. Tá? A Assembleia de Deus ela tem um departamento específico para isso. O trabalho, por exemplo, eu não sei em outros estados, eu não posso falar de outros estados, não posso nem falar de outras cidades, tá? Eu posso falar aqui do Bento Bentes, por exemplo. A Assembleia de Deus, tal como a Quadrangular, ela faz parte de suas. A Quadrangular tem uma estrutura diferente, parece uma franquia, não estou sendo. Parece, eu não estou dizendo que seja, porque eu não vejo na Quadrangular tanta uniformidade doutrinária, tá? Mas, enfim, é uma igreja também pentecostal. A Assembleia de Deus e a Quadrangular, nesse trabalho, dessa questão social, elas realizam trabalhos sociais. Elas são as únicas igrejas, pelo menos aqui no Nordeste, que de fato estão na periferia, estão onde ninguém está. Onde não tem estado, não tem escola, tem uma igreja. Então, essas igrejas vivem de doações de bairros mais ricos, tá? Elas não têm como manter ela não tem receita praticamente, entendeu? Por isso que você tem as missionárias, né? Você tem missionários que são pessoas enviadas de outras igrejas, não é? Que realizam trabalhos, e aí esses trabalhos, tanto a questão da arrecadação de alimentos, aqui o que me aproximou mais da Assembleia de Deus foi a questão das chuvas aqui em Maceió. As chuvas, elas, pessoas que ficaram sem nada, porque não foi só a chuva destruir a casa da pessoa. É imaginar que a pessoa perdeu não só a casa, não é, de alvenaria, não era casa de madeira, casa de alvenaria. Aqui nós temos em Maceió, só para você ter ideia, Alagoas é o estado com os piores índices sociais do Nordeste. Tá? Você pegar o IDH de Alagoas é como de um país africano. E 40% da nossa população vive abaixo da linha de pobreza. A gente está falando de uma renda per capita inferior a 100 reais por pessoa. Tá? Então, nós temos um volume de pessoas extremamente carentes. Né? Aí você tem qual o trabalho principal que uma denominação como a Assembleia Quadrangular faz? Primeiro é a questão de não deixar faltar um alimento. Você não vai ver essas pessoas passando fome. Se arruma um jeitinho de emprega ali, dá um jeito, ou aquela pessoa da igreja tem uma condição melhor, são pessoas mais humildes. A Assembleia de Deus é constituída por pessoas mais humildes, tá?
e a quadrangular também. Então, quer queira que não, o pastor ou a pastora, no caso da quadrangular, ela faz um trabalho social, ela acaba sendo aquela pessoa que leva, no caso da quadrangular, da Assembleia de Deus, da quadrangular leva a dança, por exemplo, existe trabalho com ensino de dança, ensino de música, leva-se o teatro também, as pessoas aprendem teatro, e elas vivem em comunidade. A minha mãe saiu da Maranata, ela ficou na quadrangular, né? E quando ela estava lá com a pastora, fez bem a ela, entendeu? E é aquela coisa comunitária, aquela igreja que as pessoas se reúnem, que as pessoas passam o aniversário juntos, então, e são lugares humildes, são lugares simples. O caso da minha mãe era no Ouro Preto, e era um local simples, né? Tem uma irmã, acho que lá no Estaco Gomes também. Eu estou falando porque as pessoas que conhecem os bairros de Maceió sabem que são bairros periféricos e muito simples. Então, assim, a único ambiente de socialização no Nordeste começou com a Igreja Católica, porque as pessoas trabalhavam, elas trabalham a semana toda na roça, por exemplo, em lugares aqui, elas trabalham e no domingo elas ainda vão vender aquilo que produzem. Então, trabalho de segunda a segunda. Agora, a igreja é aquele ambiente em que o indivíduo vai, que ele leva os filhos, não é que ali a criança é batizada ou apresentada, né, no caso a quadrangular apresentada, né, ali é o local em que eles podem casar, ali é o local em que é ensinado alguns valores morais, cívicos, né, de honrar o país, né, aí existe essa preocupação da quadrangular da Assembleia de Deus com relação ao patriotismo, com relação a honrar as autoridades, a estudar, a afastar jovens da prostituição infantil. Então, as pessoas não têm ideia dos trabalhos que, inclusive, a Igreja Católica faz, né? Por mais que se critique o sistema religioso, tem que ser criticado. As pessoas que se utilizam disso para explorar as outras, né? Para mentir, para enganar, para dominá-las, para impor algo que não está na Bíblia, mas existe nas periferias trabalhos que são feitos e que só Deus vê, só Deus sabe disso, né? Mesmo a Maranata, eu costumava dizer que em bairros muito pobres ela não tem receita. Então você imagine, você tem um padrão de templo, claro, a Maranata não faz isso pensando nas pessoas, né? É porque ela ganha dinheiro com aquele tipo de imobiliário, com aquela empresa que constrói aquilo. Mas você tem um templo que em outras denominações não teria, daquele tipo de bairro, porque as denominações elas não têm como investir no bairro pobre. Agora, a Assembleia e a Quadrangular, ela consegue, né, entrar nesses locais e a única referência que as pessoas têm dentro de um ambiente desse é o pastor ou a pastora. Então, assim, por muitas vezes, a gente não cuida só da questão bíblica, a gente cuida de questões previdenciárias, de auxílio renda, no caso Renda Brasil. Então a gente tem que fazer, sabe, aquele trabalho de ver um médico, de ver um serviço público, uma defensoria pública. Você precisa mediar, porque essas pessoas, algumas não sabem ler. Não sabem ler. Então, até a Igreja Católica mesmo, ela faz um trabalho social muito importante, né? Aquelas festividades que aqui no Nordeste é muito forte, o São João, não é? A festa de São João, que as pessoas fazem aquela fogueira, mas aquilo era um ambiente de socialização. Eu não estou adentrando aqui em questões doutrinárias, é idolatria, não estou adentrando nisso, estou adentrando em uma questão social, tá? De que as pessoas socializam independente da nossa vontade. E, naturalmente, as pessoas criticam, falam mal, mas não sabe, dentro de um ambiente de Nordeste, dentro de um ambiente de periferia, de grota, você descer a grota, só a igreja desce. Só, é que eu digo assim, só uma denominação desce, né? E você chega em hospitais, por exemplo, o trabalho de capelania que é feito, no caso da Assembleia de Deus, não vejo a quadrangular fazer muito, mas a Assembleia de Deus, ela, dentro dos hospitais, ela não vai lá como Assembleia de Deus. Não tem a religião, não tem nem nome de igreja. As pessoas fazem o trabalho sem placa, sem nada. E sim, existe também o trabalho social, que das missões, diga-se de passagem, não é mais retirado o dízimo. Houve uma mudança, não é? Agora, claro, se eu tiver errado, alguém pode me corrigir, mas pelo menos aqui em Alagoas, das missões, não faz esse trabalho mais.
E as missões caiu no neopentecostalismo. Agora, a Assembleia de Deus da Convenção, ela tem sim um departamento para isso. Agora, naturalmente, tem que prestar conta, tem uma parte burocrática, a política entrou dentro das Assembleias de Deus, e assim, o debate a nível acadêmico ele é bem aprofundado. Acho até que talvez o local mais aprofundado a nível de debate seja a Assembleia de Deus, pelo seu modelo, né? É mais aprofundado do que, por exemplo, a presbiteriana ou a batista. Você não tem muitas mudanças nessas igrejas. Então, assim, há uma preocupação por parte das lideranças de que as próximas gerações vão se perder, porque são gerações que não leem a Bíblia. As pessoas, elas querem profecia. Eu estava na igreja que as pessoas queriam profecia. Ah, esse pastor é frio, esse pastor é isso, papai, ppp, e ele não profetiza, e esse pastor proíbe a gente de falar em língua, e aquela coisa toda. E a gente, né, vendo que as pessoas caem em discursos fáceis, imediatistas, né, que são esses falsos profetas, ele fala aquilo que a pessoa quer ouvir, né, e as pessoas acabam construindo literalmente sua casa em cima de areia, né, textos fora de contextos, e infelizmente é aquele texto, né, que para aqueles que negam a verdade, né, o Senhor envia ali o espírito de engano, né, para aqueles que não dão crédito à verdade. Então, o trabalho social é esse. Agora, não é um trabalho fácil, né? Não é um trabalho fácil. Ele cansa, ele desgasta, porque se você deixa de realizar um trabalho desse, é um jovem que cai nas drogas, né? Não é fácil. E quem está ali é atacado de todo lado, né? É atacado porque, por exemplo, para minha esposa e meus filhos, o que é que eles preferem? Eles preferem que eu vá para o tradicional, que eu recebi um convite, né? E eu converso com eles, né? Antes de tomar a gente, eu recebi um convite para estudar teologia numa igreja tradicional, né? E eu não dei resposta, não conversei com eles aqui. Eles preferem, por quê? Porque é menos cansativo. Você está com pessoas que têm uma melhor escolaridade, uma melhor formação, que não estejam, não é, vivendo ali na periferia, que não estejam ali vivendo na exclusão social. Então, dentro daquele ambiente que as pessoas estão mais vulneráveis à prostituição, às drogas, a tudo, o ambiente religioso tem um papel ainda muito importante. Muito mesmo. Não como lá no Paraná, a religião não tinha mais papel nenhum, era só um clube que as pessoas se reuniam para falar umas das outras. Dentro do ambiente de periferia, por exemplo, as pessoas que estão dentro de uma igreja na região mais da Ponta Verde, da Jatiuca, da Pajuçara, a pessoa pega aquela roupa que para ela não serve, aquela roupa é a roupa de final de ano para uma pessoa na periferia, quando ela doa as roupas, entendeu? Então, é essa situação, a gente tem, assim, situações, por exemplo, no interior, de pais com grande dificuldade de criar os filhos, porque o filho já quer um celular, o filho já não tem respeito pelo pai e pela mãe, a escola, hoje, no Brasil, é uma bagunça generalizada, então as ideologias vão entrando, assim, e as pessoas, por desespero também, muitas vezes elas não são nem convertidas àquela religião. Elas vão porque aquela que tem perto de casa, tem muito católico que diz assim, eu prefiro meu filho indo ali do que, não é, perdido, pelo menos está buscando a Deus. Então, eu conheço pessoas católicas, né, porque os nordestinos mais antigos, eles são católicos, né, daqueles, alguns devotos de Padre Cícero, do nível de idolatria, né, que a gente sabe, mas a gente tem que respeitar essas pessoas, né, são pessoas que não têm nenhum nível de escolaridade, não têm boa formação, não têm conhecimento, não têm esclarecimento, e o papel de um pastor nessas comunidades é um trabalho essencialmente social, é dignidade às pessoas. As pessoas acabam tendo um mínimo de dignidade, e aí as coisas vão acontecendo, porque algumas pessoas têm habilidades, elas vão desenvolvendo essas habilidades na igreja, não é? E acaba que uma sabe cozinhar bem, no dia da festa faz a comida, outro faz outra coisa, outro sabe consertar a parte elétrica, e ali as pessoas vão desenvolvendo seus talentos naturalmente. E só sabe isso realmente quem vivencia.
Júnior, então, você até adiantou já um pouquinho do que eu iria perguntar, mas finalizando, eu vou juntar as duas perguntas em uma só. Uma é, como você falou, né? Você chegou a falar sobre o desenvolvimento da Igreja Assembleia de Deus, e um pouquinho também sobre a tradicional nesse ambiente nordestino, que é peculiar, que tem coisas ali, necessidades que você às vezes não encontra mais ao sul do país. Você até já mostrou um pouquinho, né, uma questão que é social lá no Paraná e que no Nordeste, mas se você quiser falar algo mais sobre esta realidade nesses dois lugares, porque você morou, inclusive, no sul do país, e a outra questão foi um ponto que você tocou, que você falou da quadrangular, e hoje a gente sabe que muitas igrejas da Assembleia de Deus, que, né, que parece que são independentes, eles têm ali um ministério feminino. Na Assembleia de Deus mesmo, essas dessas convenções mais da tradição, a gente, pelo menos até onde eu sei, eles nunca admitiram o ministério feminino até que apareceu a Cassiane, né? Aí apareceu a Cassiane, né, e tal, com aquela projeção toda dela, e eles levantaram a Cassiane como pastora, mas eu não sei se depois da Cassiane eles continuaram levantando pastoras ou se foi realmente só uma exceção, o caso da Cassiane. Mas, de um modo geral, então eu, com esse conhecimento meu muito superficial da Assembleia de Deus, o Ministério Feminino hoje, ele é reconhecido? Você concorda? A realidade do Nordeste é a mesma ali do Sul? O que você teria a nos dizer sobre isso, para a gente poder, então, encerrar? A maior convenção da Assembleia de Deus não aceita o ministério feminino, tá? Eu acho muito difícil que venha a aceitar, porque majoritariamente essa decisão é tomada por homens. Esse é o ponto, né? É, o modelo da Assembleia de Deus é aquele modelo que dentro da igreja é um modelo episcopal, né? Você tem um pastor e as decisões dele são rápidas, né? Ele não precisa estar consultando as pessoas, então é uma igreja que ela acaba tendo uma dinâmica maior, no sentido de que as coisas acabam acontecendo, porque o pastor tem o poder de decisão, poder disciplinar, inclusive. Ele não precisa se submeter a um presbitério, não é como a questão da Maranata. Mas, assim, é, há outras convenções da Assembleia de Deus, né, também com um número muito grande, já aceitam o ministério feminino, mas não por uma convicção doutrinária. Aceitam muito mais por um oportunismo. E eu estou falando isso de forma muito clara. Há uma fragmentação, uma pulverização, as pessoas elas perceberam que igreja dá muito dinheiro, né? E com exceção desses bairros mais periféricos, né, em que algumas denominações realizam trabalho, a igreja presbiteriana também realiza trabalho, tá, em bairros periféricos. Agora, claro que naturalmente o calvinista, o calvinista ortodoxo, né, eu sou um calvinista, mas assim, eu sou no sentido para as pessoas entenderem mais ou menos o meu posicionamento. Mas o calvinista ortodoxo, aquele que tem o calvinismo como ideologia e não como a interpretação das escrituras, digamos assim, e se as pessoas entenderem bem o que significa a palavra ideologia, vai perceber o que eu estou falando, esses não fazem um trabalho de evangelização, né? Eles têm essa dificuldade, eles não têm uma vocação para evangelizar. O assembleiano não, ele já tem por natureza, essa vocação, tá? Naturalmente, alguns atribuem a minha forma por eu ser um ex-maranata. As pessoas acabam, às vezes eu já disse que isso é até um preconceito com relação a mim, né? O fato de ser um pouco mais ponderado não quer dizer que eu seja um maranata, né? Eu acho que eu talvez não sofreria na presbiteriana ou numa tradicional um preconceito desse tipo, porque queira que não, as pessoas elas acabam confundindo a forma nossa de nos expressarmos ou de conversar com o fato da Maranata pregar de forma mais amena, né, ou falando mais baixinho. Enfim,
eu reclamo muito, né, com relação à liturgia da Assembleia de Deus, que é a questão da gritaria. Isso eu deixo muito claro isso, que Deus, o culto tem que ser com ordem, decência, e isso é uma coisa que eu, onde estou, eu busco sempre chamar a atenção. Agora, é uma tradição, um costume, não é? É um costume. E as mulheres, elas vão repetindo o mesmo costume, é impressionante isso, né? Eu recebo, né, muitas vezes eu tomei uma decisão, né, no local onde eu estava, que eu peguei, havia um modelo que lembrava até um pouquinho a maçonaria mesmo, algumas pessoas faziam essa crítica e lembrava, aquela coisa que tinha um púlpito era chamado de altar, eles falaram, acaba com isso, que isso não é um altar, isso é só o local de botar a Bíblia em cima, é só isso. E aí havia um local que era para os pastores sentarem, as melhores cadeiras para os pastores, um local simples, humilde, com senhoras de idade sentando em cadeira de plástico, os pastores sentando no acolchoado. Aí eu peguei e retirei tudo, né? O modelo episcopal gera isso, né? Você aí não retira tudo isso aí e bota para as pessoas que precisam sentar. Não, mas e os pastores? Não, os pastores não precisam, não. Eu não sento aqui, eu sento ali também, né? Então, assim, o importante é a palavra de Deus ser ouvida, né? Explicar a palavra de Deus e ensinar, e muitas vezes durante o culto eu ficava na salinha atendendo pessoas com necessidades sociais, né? Espirituais e sociais, e muitas vezes não estava nem no púlpito. Então, assim, para retirar isso é muito complicado, porque as pessoas estão muito apegadas a certos formatos, certos padrões, então elas começam a estranhar quando o pastor não quer esse tipo de situação, de status, né? E aí a gente começa a ser atacado por outros pastores, né? Teve um, por exemplo, que, aliás, um não, vários, né? Teve um, na hora, sim, se levantou e segundo a irmã que estava lá de fora, me chamou de palhaço, entendeu? Então, assim, mas na minha frente não me chamou. Enfim, mas assim, a gente vai sofrendo muito, e isso vai cansando a gente. A gente vai cansando, porque lá em cima, do ponto de vista teológico, do universo acadêmico, daqueles que ensinam a teologia, nós conversamos, a gente gosta de estudar a palavra de Deus, então a gente vai estudando, vai lendo, né, vai dialogando, né? Então, o ambiente acadêmico, o ambiente de ensino é mas na prática você tem pastores sem nenhuma formação teológica. Na prática é isso. E aí o que acontece? Não se aceita o ministério feminino a maior convenção, mas a Assembleia de Deus ela é uma família. Se você segue aqueles pontos, você é considerado assembleiano, né? Que você tem uma escatologia própria, mas eles também não a Assembleia de Deus ela não é, digamos assim, ela não impõe, digamos assim, que todo pastor tem que seguir aquela escatologia. Ela é mais aberta, enfim, ela é mais aberta. Mas tem pastores que combatem o ministério feminino. Eu tenho uma visão muito peculiar quanto a isso. E lá na igreja a gente deixou uma irmã presidir a igreja, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, olha, pastor é o quê? Se é um teólogo, eu enxergo que pastor é o homem que estudou teologia, eu enxergo que não há nada de mais espiritual em nenhum homem que esteja à frente da igreja, eu enxergo que não há uma unção especial sobre ele, eu discordo dessas coisas, qualquer pessoa pode me chamar de Júnior, de irmão, sabe? O que eu enxergo é que a pessoa, em tudo na vida tem que ter preparo, seja homem ou seja mulher, tem que haver preparo, tem que estudar, né, tem que aguentar psicologicamente algumas situações, precisa orar bastante, porque por exemplo, esse canal que o pastor toma conta, o pastor sabe o quanto tem que orar, porque os ataques são constantes, a gente está dando questões espirituais, e a gente tem filhos, a gente se preocupa, porque às vezes o ambiente dentro de uma igreja mais periférica é um ambiente mais próximo à violência também urbana, então tudo isso a gente acaba sofrendo, né? E hoje ainda mais com os ataques virtuais também, que queira que não, a gente por estar numa igreja pentecostal em tempos de muita feitiçaria, de muita
de muita mistura de evangelho com outras coisas aí que não tem nada a ver com o evangelho, de muito sincretismo religioso. Então, a minha visão é muito peculiar. Eu enxergo que o pastor, tanto homem ou mulher que estudou, tem o preparo. Agora, a argumentação que os mais tradicionais usam com relação ao ministério feminino é no sentido que Jesus não escolheu mulheres. E isso é um argumento forte, a gente não pode descartar esse argumento. Olha, Jesus, quando escolheu 12 homens, depois houve 7 homens ali escolhidos. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, a base de tudo, escolheu homens. Então, eu enxergo que sacerdócio é universal. Não há nenhuma unção especial. Com relação à parte administrativa, hoje em dia as mulheres administram, não é? E na própria Bíblia nós temos exemplos também, não é? De uma juíza. Então, eu enxergo que mulheres podem presidir administrativamente a igreja. Se for por causa de um título, eu disse, olha, eu assino, bota o título, pastor, é o título, só é o título, é isso, não há problema nenhum. Agora, há um ponto que eu tenho uma preocupação, é o crescimento do movimento feminista. Porque a questão não é se o indivíduo é pastor ou se a mulher é pastora, a questão não é essa. A questão é o que está movendo a pessoa aquilo. Né? Se é uma questão de empoderamento feminino, eu já fico com o pé atrás, por causa do que há por trás disso. O que há por trás dessas discussões. Porque quando a gente sai da Bíblia, esse é o perigo. Se a gente começa a argumentar biblicamente de que naquela época não era comum chamar mulheres, né, mas que o princípio bíblico pode ser aplicado, de que somos todos iguais, de que a Bíblia diz que toda mulher, a mulher foi criada através do homem, mas todo homem nasceu de mulher. Então, se a gente começa a utilizar os princípios bíblicos, isso pode sim embasar a questão do ministério feminino. O que me preocupa é com ideologias de esquerda, ideologias progressistas começarem a entrar, porque o luteranismo, não é, em alguns países, e o presbiterianismo nos Estados Unidos caiu na teologia liberal. Então, hoje já casam homossexuais. Então, a minha preocupação de me manter dentro de um certo conservadorismo é para coisa não... Porque nós não estamos preparados para um debate sério sobre alguns assuntos. Então, a nível acadêmico, a gente debate, mas quando a gente vai levar ao povo, o que a gente vê são vaidades individuais. São pessoas achando que ser pastor é status, achando que isso aí é uma brincadeira, que isso aí é só chegar lá, e não é. Né? A gente sofre muitas vezes de depressão, a gente sofre de angústia, a gente não sabe como dar algumas respostas para algumas pessoas, né? A gente sofre quando a gente precisa se afastar, que a gente não sabe como aquelas pessoas vão ficar depois que a gente se afasta, né? Basta a gente adoecer, parece que a coisa desanda, já começam os telefonemas. Então, assim, a gente sabe que Deus está cuidando de todas as coisas, mas há uma parte nossa humana que sofre. E quem realmente sabe o que é cuidar de gente, ou está numa situação dessa, né? Eu acho que por ter 5 filhos, eu acabo pensando mais no futuro deles, eu acabo nessa relação, aí isso considero importante, né? Ser pai e ser mãe. Acho isso muito importante para uma pessoa, né? Assim, como experiência de vida, acho importante para uma pessoa que almeja o episcopado, né? A pessoa ter filhos. Eu acho que a gente vai aprendendo com os nossos filhos, a gente vai, né? O casamento, a vivência, né, a lealdade, a continuidade, a perseverança, isso é importante, né? Eu não sou a favor de que se coloque neófitos, coloque pessoas muito jovens para essas funções, mesmo tendo uma formação teológica, acho que falta experiência humana, experiência de vida, acho que isso pode gerar na pessoa, né, para preservar a pessoa, né, digamos assim, um peso maior do que a pessoa pode aguentar. Mas, assim, com relação a sacerdócio, é universal, não vejo nenhuma unção especial, vejo uma formação teológica, não sei o nível de maturidade para se debater isso da sociedade, se ela está preparada. Em ambiente de igreja, eu enxergo que algumas denominações, se abrir, vai entrar mulheres sem nenhuma formação teológica, mulheres totalmente despreparadas, né, que se autodenominam profetisas, e isso é um perigo, tá certo?
E a argumentação de que Jesus não levantou mulheres é, sim, ao meu ver, um argumento forte. Mas, como eu digo, o sacerdócio é universal, a questão administrativa, mulheres presidem. Agora, só a questão, assim, da parte espiritual, eu não sei, realmente eu tenho dúvidas quanto a esse assunto, eu tenho muito medo de ser progressista demais, entendeu? Eu me mantenho um pouco mais conservador no sentido de que, considerando como um serviço, servir ao próximo, seriam atribuições dadas aos homens. Mas eu não tenho uma palavra final quanto a isso, não. Mas se for como serviço, agora se for com questão de autoridade, tal, aí você pode botar a mulher para presidir a igreja sem problema nenhum. Toda a questão administrativa, ela pode pregar, pode fazer tudo de forma normal. A mãe cuida de um filho, e por que uma mulher não pode cuidar de uma igreja? Agora, assim, é aquele caso, é a pergunta que eu tenho mais dificuldade para responder, é essa. Pelo receio de pautas progressistas e feministas. Esse é o meu receio, né, que sou dentro da igreja. Então, se abrir para pregar, até para ter um título, eu não vejo nenhum problema não quanto a isso, não. Eu nesse ponto, né, eu entendo bem o que você está falando, porque essa foi a nossa realidade, pelo menos a minha realidade durante mais de 30 anos, né? E eu não tenho nenhuma, assim, eu pessoalmente, eu não tenho nenhuma dificuldade de entender por que que Jesus não levantou nenhuma mulher. Eu acho que a razão é a mesma pela qual ele não levantou nenhum escravo, ele não chamou nenhum escravo, era uma impossibilidade fática. Não tinha como Sim, ele chamar um escravo para ser apóstolo, e não tinha como sim, chamar uma mulher, porque ambos eram escravos. ambos eram Tanto escravos. aquele que estava ali debaixo de um senhorio, porque foi comprado, como a mulher que estava debaixo de um senhorio, que era ou seu pai ou seu marido, e ela não tinha essa liberdade, ela não tinha os meios. Jesus teria que fazer, então, um milagre assim, ó, eu vou operar um milagre aqui para acabar com a escravidão. Pá, acabou com a escravidão. Agora eu vou operar um milagre para fazer as mulheres serem alfabetizadas. Pá, agora, a partir de agora, estão todas alfabetizadas. Então você vê que isso aí foi um processo, né? O Sim, processo da libertação, ele veio muito tempo depois, ele nem veio no tempo de Paulo. Então você vê que as sim, coisas aconteceram. Eu não tenho nenhum receio sobre pautas progressistas e nem questão de feminismo, porque quando nós estudamos o feminismo é uma questão política, nós estamos falando aqui de uma questão religiosa, né? Então, mas assim, essa é uma visão pessoal, e inclusive até sobre ministério e pastor, assim, eu também tenho uma visão particular, eu ainda nem terminei de fazer, ainda falta mais um vídeo sobre essa questão, mas enfim, eu respeito demais e eu considero todas as pessoas, entendo também as razões de cada um, quando tem uma ou outra opção, não, assim, agora eu realmente eu me importo muito com as mulheres. Por que que eu me importo muito com as mulheres? Porque eu sou um homem que foi criado em uma casa onde era eu e um primo meu que minha mãe criou, e todos eram mulheres, né? Então, quer dizer, eu tinha 4 irmãs, eu fui criado, então eu consigo entender bem e sei do potencial das mulheres. E depois eu me casei e eu tenho meninas, eu só tenho filhas. Então, eu consigo ler muito bem assim o universo feminino e eu assim a minha preocupação é de que realmente as mulheres elas estejam bem, estejam valorizadas e elas não sejam de modo algum discriminadas, especialmente num ambiente que deveria ser um ambiente de igualdade, um sim. ambiente de fraternidade, um ambiente onde tudo é em relação uns aos outros, não há homem nem mulher, não há escravo, não há livre, como diz lá na carta, né, de Gálatas. Mas eu entendo e não tenho dificuldade nenhuma de, vamos dizer, nem de se alguém Tem que ter uma chegar e dizer, boa formação teológica, uma boa formação teológica, moral, né? Seria o critério, é, sabe? assim, Agora, o a minha debate no ambiente preocupação pentecostal não é é tanto com a preocupante, questão porque de eu não uma, tenho. uma liderança, né? Não seria com a questão, em relação à questão de liderança, porque até porque mesmo essa liderança como ela é exercida hoje, eu a questiono em relação aos homens também, entendeu? A minha questão é em relação vamos dizer assim,
ao tratamento digno de uma mulher, onde ela não seja subjugada, como você vai saber, né? Lógico que eu não vou trazer dados aqui, mas há mulheres que vivem nesse sistema que elas se matam, né? E isso é Sim. muito preocupante. Elas se matam porque o marido, ele entende que ela é um ser inferior, né? Que está ali para servi-lo, porque ele é o cabeça. Então, eu acho que essa noção, ela é muito nociva. Ela coloca a mulher, especialmente no tempo que nós vivemos hoje, ele coloca a mulher como se fosse realmente alguma coisa para estar abaixo dele. E que ela tem que ficar, então, servindo para que ele sirva a Deus, então pronto, então ela vai estar servindo a Deus por meio dele. E é nesse ponto, assim, em especial, mas assim, não preocupação com o título, absolutamente, o título para mim, ele é muito irrelevante, como você mesmo falou, a pessoa ela tem capacitação, e eu sei, né, como eu falei com vocês, eu fui criado num ambiente de mulheres, muitas mulheres da minha família, e todas foram muito bem-sucedidas, todas muito bem-sucedidas. Por quê? Quando eu entrei, É quando eu entrei na porque polícia, havia um preconceito muito grande com relação a mulheres há mais de 20 anos, né? E eu era bem jovem. Depois de um tempo, isso foi se perdendo, né? Porque o que foi visto é a questão da capacidade técnica, né? Da forma como elas conseguiam encarar o serviço. Agora, naturalmente, que a função acaba sendo, em sua maioria, exercida por homens. Então, isso pode acontecer também na questão do ministério, de você ter uma maioria masculina, por alguma razão, para aquele tipo de exercício, mas que isso, pelo menos, não deveria ser imposto, né? Deveria ser, deveria haver realmente uma igualdade nesse aspecto, porque se você pega uma mulher que tem um doutorado, que tem um conhecimento, que tem uma boa formação, não é? Que sabe cuidar, que é um exemplo enquanto esposa, exemplo enquanto mãe, não é? Eu tenho uma admiração muito pela minha avó fez 90 anos, né? Fui visitá-la. Minha avó é uma mulher muito forte, minha avó é uma mulher muito forte, não é? Então, assim, há mulheres que a gente vê que elas têm uma força, uma condição, né, de liderar, de criar filhos, sabe? E a gente percebe que, claro, não são todas, né? Como também não são todos os homens, cada pessoa tem as suas peculiaridades. Então, isso leva a gente realmente, e na época de Jesus, de fato, era inviável também levantar escravos. Realmente, isso é um ponto que eu não tinha pensado. Eu acabei de pensar agora. Mas, assim, o que eu vejo no ambiente de quem luta pelo Ministério Feminino é a questão de quem concede, é a questão de distribuição de títulos. Isso eu enxergo, essa busca dentro do meio religioso. Então, assim, isso existe, de fato, de quem cede, diz que ele não usa nenhuma fundamentação. O pastor agora acabou de usar uma fundamentação bíblica para explicar. Mas quem cede isso não usa fundamentação bíblica. Por interesses mesmo de número, de aumentar o seu campo de influência. E fora a questão que, de fato, algumas pessoas utilizam das pautas progressistas e jogam esse assunto no meio. Né? Há pessoas que se utilizam disso. Agora, é diferente, o debate sadio acerca do assunto é totalmente diferente do que acontece no meio pentecostal. Você não tem debate bíblico, teológico. O que você tem é o pastor dentro de uma igreja, ele é um administrador de conflitos. Isso é terrível. Ele é assim, ele fica ponderando, né? Aquela pessoa ali, se eu chamar a atenção dela, ela pode não gostar, então ela já pega e vai para a igreja de outro bairro. Olha só, o pastor não pode nem conversar, mostrar para ela que ela está errando ali com o filho, né? Não é no sentido de sair direcionando a vida das pessoas, mas biblicamente o aconselhamento pastoral, que é a orientação que se dá. Então, assim, ele vai administrando conflitos, ele vai negociando, né, com as pessoas o nível de moralidade e de obediência, que as pessoas estão todas apegadas a cargos. O que quer que a pessoa obedeça, dê cargo a ela. E isso é uma
pandemia, vamos colocar assim, todo lugar é desse jeito. Você chegar numa tradicional, as pessoas estão apegadas a cargos. Se você chegar numa pentecostal, se você chegar lá na divisa ali, que só tinha 3 pessoas, elas estão brigando para ver quem é presidente, vice e secretário. Então, assim, infelizmente, as pessoas, elas enxergam em religião estruturas de poder, de comando, né? Naturalmente, existe lugares que as pessoas já chegam na igreja esgotadas, aquele lugar que só tem uma pessoa mesmo, que é o pastor, e o resto pessoas que passam o dia todo trabalhando, se matando, e quando chegam na igreja é para poder ali meditar um pouco e esparecer, é o único ambiente que ela vai ouvir falar algo de positivo, inclusive, né? Mas, assim, em sua maioria é uma briga constante por cargos. E os pastores ficam negociando ali, fulano dá o dízimo tanto. Aí essa pessoa, se não der o dízimo, não tem como ajudar socialmente aquela outra ali que está passando por situações. Então, assim, é mais fácil ser um professor de teologia. É mais fácil ser pastor do que ser um professor, ali só ensinar, tá? Mas você ficar ali presidindo a igreja, cuidando da parte administrativa, paga o aluguel, ver ali a pessoa para a portaria, manter o culto, todo mundo quer aparecer, todo mundo quer uma oportunidade, e na Assembleia de Deus se oportuniza, né, como na quadrangular, né, aí eu costumo dizer assim, quer encher a igreja, dê oportunidade, porque a pessoa ela quer falar, a fé vem pelo ouvir, mas o povo quer falar, né, a Bíblia diz que na multidão das palavras não falta transgressão, o povo quer falar. Então, assim, são pessoas que não estudam a palavra de Deus, em sua maioria não estudam, não tem, sabe, nenhum interesse de estudar a Bíblia, e aí querem aparecer, querem falar, e aí fica aquela disputa para ver quem o pastor dá a oportunidade, e isso vai entristecendo. Eu costumo dizer que a pior parte hoje de uma igreja evangélica é o culto. O trabalho, o melhor que se faz é fora do culto. Pronto. Aí sim você, né, vai visitar os lares, vai fazer. Aí sim você acaba vendo alguma coisa, mas o culto em si, eu já cheguei uma vez a me irritar, dizer que era um culto a demônios. Cada pessoa ali, uma idolatria generalizada, que cada pessoa se coloca como Deus, ela quer, sabe, ser um representante de Deus na Terra, sem nenhuma formação, sem nenhum estudo, sem nenhuma condição, sabe? E aí vem a arrogância, a soberba, o ambiente religioso vai deixando as pessoas soberbas. É mais fácil você lidar com um ímpio do que com um crente. Tá? O ímpio, às vezes, ele tem até medo de entrar na igreja porque ele acha que ele é pecador, que ele não tem condição, ele tem vergonha. Mas o crente não, ele não só entra como ele quer estar no púlpito, quer dizer que o púlpito é um altar e que ele é um ser divinamente inspirado, a vida dele toda destruída, divorciado, um terceiro casamento, não paga pensão aos filhos, mas na mente dele, ele é uma pessoa cheia do Espírito Santo. É como você vai ver a questão da Maranata, né? A gente invariavelmente acaba falando que a gente saiu de lá, mas você vê uma igreja que sofre execução fiscal, você entrar no site e aparece mais uma. Aí olha, agora uma empresa de tinta cobrando 34 mil que marmorizou lá a igreja e não pagou lá em Vila Velha, mesmo. Você entra em outro estado, é execução, é processo. Aqui o Manaim aqui, processo também. Quer dizer, você vê que não tem um mínimo de vergonha, sabe? Aí você vê sabe, e é uma espécie de culto à ignorância, né? Uma espécie de culto sabe, eles têm prazer em serem ignorantes. Os pastores da Maranata, eles têm não todos, claro, falo assim, daqueles que a gente vê no Manaim, eles falam com a soberba, porque quando eu lá estava, também eu fazia faculdade à noite, eu não estava, mas eu me relacionava com outros evangélicos. E aqui, aí em Marcel, pessoas que se relacionam com outros evangélicos, a pessoa de Barato conversa comigo pelo Instagram, de outras cidades, não estão nem aí, também não vai a púlpito, não liga para a função, aquela pessoa que tem um parente lá e acompanha, mas acredita nas doutrinas, né? Acredita no clamor e tal. Então, assim, invariavelmente, a gente, assim, percebe que o meio religioso não é só a Maranata, tem essa questão desse apego às funções, e a presbiteriana, nossa, a presbiteriana, eu digo, converso isso aqui muito, olha, eu não quero, porque lá
sabe? Não, socialização para os filhos, né? Porque hoje a preocupação é essa, a criança vai para a escola, tem uma menina que é menino, um menino que é menina, e às vezes a mãe fica preocupada do filho se relacionar com pessoas num ambiente que aprenda pelo menos aquela coisa básica, né? Que homem é homem, mulher é mulher. Mas eu digo, olha, lá existe eleições, pessoal, disputa muito, tal. O religioso é um meio que, por isso que está esmurecendo, porque não atende mais às expectativas da demanda, às lutas, às preocupações, né? Ela não atende mais. Então, as pessoas que vão para uma religião, elas também vão para se enganar, né? Elas vão em busca também daquilo. É como a droga a gente, quando estuda criminologia, pergunta muito assim: existe traficante porque existe usuário ou existe usuário porque existe traficante? Então a gente vê o religioso e o membro da igreja, né? Ele vai, digamos assim, anestesiando as pessoas com aquela droga que não vem do céu, né? E as pessoas também vão se viciando naquilo, né? E aí isso faz com que a gente comece a se entristecer, né? O trabalho que eu faço, eu gosto muito de fazer trabalho interdenominacional, assim, estar junto com pessoas de diferentes lugares que não sejam tão apegadas, que eu consiga conversar com elas, dialogar, né? E levantar pontos, né? Pensar, repensar. Por exemplo, uma fala como essa, que eu disse que para mim o importante é ter uma boa formação teológica, não é? Casamento, testemunho, tem algumas pessoas que vão se chocar, vai dizer, que absurdo, tal, por quê? Porque a ideia é de que eu estou defendendo alguma ideia progressista. Não. Eu acredito até que, em sua maioria, vão ser homens vocacionados, talvez pelo tipo de sociedade que a gente ainda vive, né? Mas, enfim, você vai ter mulheres com muito mais é, é, vocação mesmo para cuidar das pessoas do que homens, né? O que a gente tem aí, em sua maioria, são homens que não têm comportamento de homem, tem comportamento de criança, tem comportamento infantilizado, né? Uma mulher que tem filhos, elas muitas vezes não tem mais a opção de ficar se infantilizando. Se ela criar filho, não. Se ela entregar filho para os outros, talvez. Mas se ela cria filho, ela não tem como viver infantilizada. E a gente vê, por exemplo, na denominação que a gente saiu, que os homens são infantilizados, né? Eles falam bobagem, parece que tá meio abestalhado. Eu vi um anjo, tocava um negócio, aí quando o diretivo prega, aí vem o anjo, assopra, aí vem uma brisa suave, aquilo é uma palhaçada, né? O pior é que eu tava até me mantendo, sabe, assim, tava evitando falar essas coisas, porque eu preciso melhorar nisso, mas também não ia ser eu. A gente vê que é uma coisa infantilizada, porque quando a gente era usado, a gente, pelo menos eu não via aquelas coisas, não, que quando o diretivo fala, vem um anjo, assopra, e aí bate a brisa, aí a palavra entra no ouvido das pessoas, quer dizer, e as pessoas, teve uma vez que o Marcelo, né, estava lá contando lá, são visões folclóricas, os dons espirituais da Maranata são folclóricos, não tem lugar nenhum, é só lá que tem, né? Quando o te prega, eles veem um monte de coisa, todo anjo lá aparece, bate asa, eles vão inventando cada coisa daquele jogo de futebol, o povo achou estranho, eu ainda disse isso, olha, o povo achou estranho. Quando ele começou a contar a partida de futebol, o povo começou a achar estranho. Aí o mago lá, o mestre dos magos, o Zé Curubu, né, falou assim, aleluia! Aí quando ele falou aleluia, eu falei, aleluia, pronto. Quer dizer, se o mestre dos magos, o Zé Curubu, falou aleluia, aí o povo todo fala aleluia. Então, infelizmente, é isso. As pessoas seguem pessoas, né? Então, qual foi o carinho que ele veio do Espírito Santo? Foi quando ele falou aleluia. Quer dizer, mas a gente vê que o comportamento de muitos homens é infantilizado hoje em dia. O pessoal pegava uma pregação, não, que vinha um anjo e batia, e aí saía, sabe? Aí quando eu pego uma brincadeira dessa. Agora, isso aí não é só na Maranata, não. Eu já publiquei vídeo de um indivíduo que teve uma visão no meio do galinheiro. Ele disse que o galo, Deus usou o galo, e o galo começou a interpretar línguas. Então, a galinha começou a falar a língua, o galo começou a interpretar. Então, assim, a coisa se tornou folclórica, se tornou... e o tradicional, quando olha para isso, ele diz, tá vendo que não existe dons espirituais? Né?
Agora, eu creio que existem manifestações extraordinárias, elas não acontecem o tempo todo, né? Houve 3 momentos na história que aconteceram mais milagres, né? Segundo alguns teólogos, foi aquele período ali da lei, quando foi concedida a lei de Moisés, né? Um período anterior à lei, na Páscoa, ali no Egito, acontecem alguns milagres, até que a lei seja estabelecida. O outro período na época de Elias, né? Questão do templo, e o outro período ali, perdão, do templo não, da rainha Jezabel, e o outro período de Jesus. São os 3 períodos históricos que acontecem mais milagres. Os outros períodos não se sabe de muitos milagres. Sabe-se que aconteceu, situações que não são explicáveis, não são racionalmente explicáveis. Mas, no geral, o que a gente vê é pessoa que tem visão, vê coisas que chegam a ser ridículas, chegam a ser, sabe? E aí a gente percebe pessoas que estão tomando medicamentos psiquiátricos, né? A gente não sabe não só pelo tipo de dom, mas pela ausência de vergonha. Você vê que esse povo não tem vergonha. Eles falam essas coisas. Por exemplo, eu tenho aulas que eu dei há 2 anos atrás, que eu tenho vergonha. Eu digo, meu Deus, eu falei isso. Isso aqui tá errado. Como é que eu vou corrigir agora? Como é que eu vou corrigir isso que eu falei? Aí tem coisas que eu penso assim, meu Deus, eu nem estudei a Bíblia no hebraico, né? Eu estou buscando estudar no grego. Meu Deus, tem tanta coisa aqui que eu já sei que posso estar errado. Então, assim, já tenho que falar ponderando. Hoje já percebo que tem muita coisa que eu preciso aprender. Mas esse povo não, esse povo fala besteira 10 anos atrás. Não é besteira como a gente fala, não, que a gente ainda fala uma besteira, né? Mas assim, que de uma forma ou de outra, em um determinado momento, aquilo foi aceito como uma verdade histórica, né? Mas aquilo que eles falam nunca foi verdade em lugar nenhum. Né? O Espírito Santo é o sangue fala do Espírito, então tem coisas que são inimagináveis. Um pastor me contou, um pastor muito antigo na Maranata, ex-Maranata, ele saiu do Maranata, ele está no exterior, e ele me contando que a doutrina surgiu da seguinte forma, ele me contando. Ele disse, não, foi assim, ele foi se ajoelhar, o Judeuti, aí ele falou, derrama do teu espírito. Foi um ato falho. Ele não falou derrama do sangue. Aí disseram, pastor, era para orar pelo sangue. O senhor esqueceu de clamar pelo sangue. Aí, para ele não dizer que errou, ele disse, não, porque quando eu pedi para derramar o espírito, era o sangue. Foi um pastor, não vou dizer o país, porque talvez ele saiba logo quem é a pessoa, mas esse pastor me contou que foi assim. Eu estava lá em Vila Velha e foi desse jeito, né? Um outro me contou coisas assim, absurdas, assim, de chegar aqueles ofertas, que eles pediam ofertas no mês de outubro, e chegar, mandar ele examinar, porque ele trabalhava com metais preciosos, trabalha até hoje, né? E ele contando de que pegaram, mandaram jogar na descarga, porque era fruto de idolatria, né? Alguns, né? Eram crucifixos, essas coisas. E depois foram lá pegar lá lá, eu não lembro bem, mas foi local do sanitário, eles foram lá pegar mesmo lá, depois que ninguém viu, foram lá tirar mesmo lá do esgoto, né? Que aí ali ele percebeu que tinha algo de muito errado, entendeu? Ali ele já percebeu, e ele mostrando como, por exemplo, no exterior, não existe igrejas maranatas, são igrejas de outras comunidades evangélicas que eles começam a cooptar a liderança, né? Aí chama, leva lá numa em Vila Velha, a hospedagem, vai ali, mostra tudo, e a pessoa depois vai lá e bota uma placa Maranata, mas a pessoa não tem vínculo nenhum doutrinário. Eu cheguei a mostrar no meu canal, no Canadá, batizando uma criança recém-nascida, a Maranata batizando. Por quê? Porque na verdade só tem a placa Maranata, é só para dizer que tem igreja naquele país, mas não tem igreja nenhuma, não tem, e na maioria da igreja eu fui ver endereços pelo site da igreja e encontrei lugares que entrei em contato e não tinha igreja nenhuma lá, não tinha igreja nenhuma. Entrei em contato com aquele número, não tinha. Em alguns países aqui da América Latina não havia igreja. Aliás, o local nem tem um local que era prédio, assim, não era ponto comercial, não era nada. E outros que já tinham fechado há muito tempo, eles colocavam como se fosse uma igreja maranata. Eu fui ver numa cidade na Europa que não era, simplesmente não era igreja. Aliás,
tinha virado um local onde era parada de ônibus, inclusive, tinha virado outro ponto comercial. Então, assim, é aquele caso, com a internet, não tem como a pessoa lá não saber que aquilo tudo é mentira. Hoje não tem como. Júnior, que bom conversar com você mais um pouquinho. É verdade, Júnior. É vaidade, como dizia Salomão, né? Vaidade, tudo vaidade. De vez em quando, se a gente for parar Pois é. para observar, a gente realmente. Mas você está fazendo uma melhor escolha, né? Que é de estudar, é de meditar, de refletir, inclusive é de reconhecer que em alguns momentos a gente realmente, isso acontece com todo mundo, eu mesmo, né? A gente tem que reconhecer o quanto nós, às vezes, pela superficialidade do nosso aprendizado, a gente acabou transmitindo aquilo que era superficial e que muitas vezes não se sustenta. Mas temos que continuar crescendo. Fico feliz aí pela sua decisão de crescer e de contribuir também, né? Hoje com o grupo da Assembleia de Deus. Amanhã não sei, porque quando você foi levantado pastor da Assembleia de Deus, eu comentei com a Roseli, eu disse, senhor Roseli, vamos ver até quanto tempo que vai durar. Mas até porque a gente conhece, sabe, né, desse seu perfil, e a gente conhece bem o perfil do assembleiano, que tem todo aquele, né, aquele trabalho que eles realizam, que realmente vem aí de muitos anos. Mas, enfim, estudar é sempre bom, aprender é sempre bom e vamos crescendo. Júlio, muito obrigado pela sua participação, esta contribuição, por você ter dedicado aí estas 2 horas. Eu queria só pedir, para quem é estudioso acerca das tribos perdidas de Israel, né, que falam muito sobre a teologia da substituição, eu estou precisando muito estudar esse assunto, né? Para quem assiste o canal, o Felipe tem um grupo muito bom, eu tenho procurado ler, estudar, né? Eu estou buscando ler, e estudar e refletir e ponderar naturalmente, eu não saio defendendo nada de maneira exacerbada, né? A não ser algumas coisas que a gente vê que não tem como um anjo batendo asa e assoprando quando o judeu te fala. Mas, assim, os outros assuntos a gente precisa levar a sério. E quem estiver acompanhando o canal do Pastor Saulo, puder mandar material para mim, é um assunto que eu realmente preciso estudar mais, né? Eu fui estudar o grego, mas eu preciso estudar o hebraico, né? Como seriam aquelas expressões no hebraico. Não é para pregar, não, é para o meu crescimento pessoal, é para responder as perguntas que estão dentro de mim, né? Os meus questionamentos, as minhas angústias pessoais, porque eu preciso dar respostas aos meus filhos que perguntam coisas inimagináveis para mim, né? E às vezes eu não sei o que responder, não, né? Então eu preciso beber um pouco mais, estudar um pouco mais também do hebraico. Amém, Júnior, muito obrigado. Deus abençoe sua vida, sua saúde, sua família, que você possa continuar firme e forte nessa jornada aí e não desaparece, não. Amém. Agradeço também a todos os irmãos que nos acompanharam até aqui. Desejo que Deus abençoe a todos vocês e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E, Júnior, muito obrigado. Até o nosso próximo vídeo. Deus abençoe a todos.